Hoje nós vamos falar, tá? Nós vamos ter nossa primeira aula de clínica cirúrgica. O que vem a ser a clínica cirúrgica? É quando a gente cuida de pacientes no pré-operatório para ir para o centro cirúrgico e quando ele retorna do centro cirúrgico também. Nós temos algumas ocasiões que são cirurgias de grande porte que ele não retorna para a gente, ele vai direto para a UTI, aí ele só vai retornar a fazer lá o, o pós-operatório na UTI e depois ele vai retornar para a gente, mas sobre isso nós vamos conversar. A clínica cirúrgica, na realidade, ela é o que? Um setor de internação, né? Nós conversamos um pouco de clínica médica, que era patologias médicas. A clínica cirúrgica, é uma unidade destinada à internação de pacientes cirúrgicos que estão à espera de uma cirurgia, né? Então, ele vai o quê? Ele vai internar para procedimento cirúrgico no pré-operatório, né? Ou seja, quando a gente fala pré, é sempre antes, pós é sempre depois. E também no pós-operatório, que já se passaram pelo centro cirúrgico e vão se restabelecer lá na nossa clínica. Temos pacientes, tá, que têm cirurgias menos complexas, que podem ser realizadas e saírem no mesmo dia, essas cirurgias. E outras mais complexas, como eu falei para vocês, que vão se restabelecer, ficam mais tempo na unidade, depende de cada cirurgia. E tem aqueles também que eu falei para vocês que vão necessitar de uma vaga na UTI. Depois de eles se restabelecerem na UTI, eles voltam, né, para a clínica cirúrgica, que é o nosso setor. E esses pacientes que após ter passado um período nessa unidade, eles vão retornar, vão se restabelecer por completo até uma alta hospitalar. Esta unidade, tá, hospitalar, permanece todos os indivíduos que eles internaram. Muitas vezes eles podem vir o quê? Lá do setor administrativo, né? Quando eles vão subirem para a unidade, para a gente fazer todos os pré-operatórios, todo o preparo deles, para quando o centro cirúrgico, né, for pedir o encaminhamento deles. Para isso, quando o centro cirúrgico vai buscar, o maqueiro vai buscar, né, ele vai precisar o quê? Normalmente um aviso de cirurgia ser composto de um aviso de cirurgia para identificar o nome do paciente, o tipo da cirurgia e tudo mais, para a gente conferir com o paciente também. Então, esses indivíduos, tá? Ele tanto no pré como no pós, esses indivíduos são o quê? Preparado para o ato cirúrgico, preparado para aquela cirurgia. Nós vamos cuidar dele antes dele ir para a cirurgia e vamos cuidar dele depois que ele voltar da cirurgia, para restabelecer e se recuperarem, tá, no seu equilíbrio. O pré-operatório, período que antecede o ato cirúrgico, tudo que eu falei pré, antes, antecede o ato cirúrgico. O pós é posterior ao ato cirúrgico, onde fez a cirurgia. Aí nós temos o que? Uma definição de cirurgias, né? Que é a parte da medicina que lida com doenças físicas que necessitam de uma incisão. Toda vez que nós formos falar em incisão, é um corte, tá? Dos tecidos humanos para remoção ou reparação ou a substituição da parte acometida através de técnicas operatórias. E o ato operatório, ou seja, o ato cirúrgico, consiste na incisão do tecido com a finalidade de remoção total ou parcial de um órgão, ou a reparação de uma estrutura acometida. E riscos operatórios é classificado de acordo com a sua complexidade e dos procedimentos possíveis das complicações evidenciadas. A primeira coisa, né, que normalmente fala, essa cirurgia a gente
Tem algum risco? Toda cirurgia tem riscos. Lógico, umas mais e outras menos. Depende muito da sua complexidade, né? Uma cirurgia de um apêndice que ele não esteja na sua fase inflamatória, ele corre menos risco do que uma cirurgia cardíaca, lógico, né? Mas já um apêndice que ele já está na sua fase inflamatória ou se rompeu, já espalhou líquido purulento pela cavidade abdominal, ela também corre muitos riscos. Então depende muito da sua complexidade e do que está acontecendo com esse paciente. Aqui nós temos uma unidade de internação de clínica cirúrgica, que pode ser quartos individuais, que a gente chama de apartamentos, ou quartos coletivos, né? Que a gente chama de enfermarias. Então, normalmente nós temos o quê? Essa é uma enfermaria onde a gente tem leitos, né? Pode ser composto de 2 leitos apenas, ou dependendo da metragem quadrada delas demais. Essas são as réguas onde a gente tem campainha, gases, né? Que é o oxigênio, o ar comprimido, tudo isso, suporte de soro, as mesinhas de cabeceiras, né? E algumas estruturas têm essa cortina para delimitar o quê? A privacidade de cada paciente. E outros não tem, para você fazer um procedimento que vai precisar da privacidade, tem que colocar um biombo. Aí nós vamos falar um pouco dos riscos operatórios, como a gente falou que todas as cirurgias correm risco, né? O risco operatório é o perigo das complicações, tá? E mortalidade, que poderá ser acometido, né? O paciente submetido a uma intervenção cirúrgica. Toda cirurgia tem os riscos. Os pacientes que apresentam mais riscos são os idosos. Já os pacientes que possuem uma patologia de base, tá? Como acometendo o sistema cardiovascular, ou um problema cardíaco, ou respiratório, uma asma, renal insuficiente, renal crônico, ou com uma insuficiência hepática também. Alterações nutricionais é muito importante porque a gente sabe o quê? Que a cicatrização, ela depende de uma boa condição nutricional do paciente. As coagulopatias, problemas de coagulação, principalmente pacientes hemolíticos, né, que tem hemofilias, que pode ter sangramentos intensos, imunológicos que tem o quê? O quadro do sistema imune dele alterado, com quadros de doenças imunológicas, né? O sistema imunológico afetado também, os diabéticos também, que tem o problema de cicatrização, e fatores socioeconômicos, tá? Por carecerem de uma nutrição adequada. Gente, nutrição e alimentação são muito diferentes, tá? O que acontece? Eu posso me alimentar de um salgadinho, eu estou alimentada, mas eu não estou nutrida. Então depende muito, a nutrição tem que ser uma nutrição bem adequada, porque o sistema nutricional vai o quê? Estimular a cicatrização do paciente também. Condições de higiene, que vai evitar o quê? Com que tenha infecções também. E para minimizar todos esses riscos, o auxiliar e o técnico de enfermagem devem sempre implementar as medidas preventivas para evitar, né, qualquer risco operatório que tenha. Nós temos, tá, as divisões das especialidades cirúrgicas, são inúmeras, tá? Aqui eu coloquei algumas: neurológicas, oftálmicas, otorrinolaringológicas, cirurgias de cabeça e pescoço, torácica, cardiovasculares, urológicas, ortopédicas. E existe uma infinidade, tá, de especialidades cirúrgicas. Então, cada médico se especializa, né, na área que ele quer, e vai ser o cirurgião neurológico, o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião de cirurgias ortopédicas, depende de onde que ele vai se especializar.
Uma outra coisa que a gente tem que estar sempre também atento são as terminologias cirúrgicas. Essas terminologias cirúrgicas sempre vêm acompanhadas de sufixos e prefixos. Por que sufixos e prefixos? Fica mais fácil da gente ver o que é derivado, né, da parte do corpo derivada com o que aconteceu no local. Por exemplo, prefixo é a palavra derivada, exemplo, pálpebras, né? Então, eu vou ter lá o prefixo sempre pálpebras. Só que o que eu for fazer com as pálpebras, que vai ser o quê? Normalmente, o sufixo, por exemplo, uma plástica, né? Então, uma plástica nas pálpebras, que vai ser o sufixo. Sempre o prefixo vem precedido do sufixo, né? Que é o prefixo pálpebras e o sufixo o que aconteceu. Se foi uma sutura, se foi uma plástica, se foi uma retirada de um excesso de tecido, isso é um exemplo. Aqui nós vamos ver o que? Conhecer um pouco dos prefixos e sufixos das cirurgias que compõem o que? As terminologias cirúrgicas, tá? Principalmente a gente fala em plastia. Plastia significa plástica, que significa alterar a forma ou a função. Por exemplo, prefixo, articulação, restaurar os movimentos. O sufixo sempre se vê plástica, 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 né, até o final. Então, quando significar plástica, né, aí nós vamos dar o nome da cirurgia quando for de articulação, artoplastia. Quando for das pálpebras, blefaroplastia. Das mamas, mamoplastia, do piloro, piloplastia, lábio, queiloplastia, nariz, rinoplastia, rugas da face, ritidoplastia, das tubas uterinas, salpingoplastia e do tórax, toracoplastia. Então, tudo depende se o que o prefixo é da onde é localizado a cirurgia e o sufixo se é uma plástica. Vamos ver aqui, ó, o sufixo aqui como pexia, tá? Pexia significa o quê? Fixação. Se dá o quê? Por exemplo, uma fixação de uma bexiga. Cistopexia, do útero à parede abdominal. Histeropexia, do rim à parede abdominal. Nefropexia, a retina. Retinopexia, testículo em sua bolsa escrotal. Orquiopexia ou orquidopexia. Ainda nas terminologias cirúrgicas, rafias, que significa sutura. Sutura é costurar, né? Que nem você viu que da plástica, né? Nós vimos lá das plastias, né? Agora da sutura na pálpebra é blefarorrafia, da vagina colporrafia, do estômago gastrorrafia, da hérnia herniorrafia. O osso ou colocação de um fio metálico, osteorrafia. Fenda palatina, palatorrafia. Períneo, perineorrafia. Tendão, tenorrafia. Ainda vendo um pouco das terminologias cirúrgicas com a ectomia, que é a remoção, né? Que é a retirada. Apêndice, apendicectomia, bexiga, cistectomia, vesícula biliar, colicistectomia, cólon, colectomia, êmbolo, embolectomia, esôfago, esofagectomia, baço, esplenectomia, fístula, fistulectomia, hemorroidas, hemorroidectomia, simpatectomia é a retirada do quê? Do segmento do sistema nervoso simpático produzido por vasodilatação, certo? Ainda, parcial do fígado, hepatectomia, útero, histerectomia, lobo de um órgão, lobectomia, mama, mastectomia, mioma, miomectomia,
ovário, oforectomia, pâncreas, pancreatectomia, pulmão, pneumectomia, próstata, prostatectomia, reto sigmoide, retossigmoidectomia, tireoide, tireoidectomia. Então, esses são os principais sufixos e prefixos das terminologias cirúrgicas. Aí nós vamos ver um pouco da assistência de enfermagem, tá, do paciente cirúrgico no pré-operatório. Sempre a gente vai ter que estar atento o quê? A elevar ao máximo as suas condições físicas e emocionais do paciente para enfrentar esse ato cirúrgico, para prevenir desconfortos e complicações. Por exemplo, um paciente ansioso que já tem uma hipertensão, a tendência é aumentar a pressão arterial dele. Então, normalmente a gente tem que fazer o controle, comunicar ao médico, o médico geralmente comunica o anestesista para dar um pré-anestésico nesse paciente para ter mais calma, porque se esse paciente for com uma pressão alterada para o centro cirúrgico, ele não vai fazer cirurgia. Por quê? Corre um risco de ter uma hemorragia devido ao aumento da pressão arterial. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. A glicemia alterada também não vai fazer uma cirurgia, tem que entrar o quê? Ou com uma medicação, sempre está comunicando o enfermeiro ou o médico. As classificações do pré-operatório mediato é o período que vai do momento que esse paciente chegou lá na sua unidade, no seu setor, até 24 horas antes da cirurgia, tá? Esse é o pré-operatório mediato, tá? Mediatista. Pré-operatório imediato, período que inicia 24 horas antes da cirurgia e termina quando o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico. Ele está sendo já levado para esse centro cirúrgico, quer dizer, algumas cirurgias, para você ter uma ideia, esse imediato, quando é uma cirurgia de pequeno porte, ele não passa nem no hospital, ele só vai passar o imediato, que ele já interna no mesmo dia e já vai para o centro cirúrgico e já vai embora. Mas essas são as classificações. Os cuidados prestados pelo técnico ou pelo auxiliar de enfermagem no pré-operatório imediato. Atender psicologicamente o paciente, colaborando para a sua adaptação, explicando, todas as dúvidas que ele tenha e que é pertinente ao técnico auxiliar. Como funciona, qual é o seu nome, que você vai estar com ele aquele horário, se ele precisar de alguma coisa, sobre jejuns, sobre acompanhamento de algum familiar, tudo isso tem que estar colaborando para a adaptação dele. Verificar sinais vitais conforme a prescrição de enfermagem ou prescrição médica também, que se é de 6 em 6, se é de 4 em 4, Normalmente antes de 6 em 6. Pesar o paciente e detectar essa retenção hídrica, se ele tem acúmulo de líquidos. Normalmente, gente, a gente pesa o paciente em jejum, tá? Mas também se ele chegar, logo que ele chegar, também a gente tem que pesar esse paciente. Colher ou chamar o laboratório para coleta de exames. Por que colher ou chamar o laboratório? Que muitas instituições, a gente tem o pedido médico, a gente chama o laboratório, E tem outros pacientes que eles já vêm com exames já pré-operatórios, já no prontuário deles externos. Observar e anotar e comunicar a aceitação ou alteração da aceitação alimentar. Se ele está tendo vômito, se de repente não está aceitando, o porquê ele não está aceitando aquela dieta. Melhorar a capacidade respiratória através de exercícios. Sempre, tá? Observar a capacidade respiratória, principalmente se for o quê? As anestesias gerais, ele precisa de uma boa capacidade, de respiratória.
Observar e anotar e comunicar as alterações fisiológicas, tal como evacuações e, né, que é a urina e as fezes. Promover assistência espiritual. Tem pacientes que antes da cirurgia ele pede lá, ou o padre, ou se for o evangélico, né, ele pede lá, normalmente, o que for da religião dele, normalmente, se ele for um bandista, não importa o que ele for, tá? Normalmente ele vai o quê? Ele pode pedir uma assistência espiritual. Se ele for de uma outra religião, espírita, não importa, gente. É o que a gente tem se ele solicitar. Normalmente uma pessoa que seja, né, da religião dele, a gente tem que liberar essa visita centrada para que ele tenha maior conforto. Cuidados prestados, tá? No pré-operatório imediato, que é a continuação. A gente vai fazer tricotomia da área operatória 1 hora antes, tá? De ser encaminhado o paciente para o centro cirúrgico. Eu já faço a tricotomia e já encaminho ele para o banho, para ele estar com a pele bem limpa. Por quê? Gente, e não provocar nenhum corte, porque qualquer corte que provoque nesse paciente pode ocorrer o quê? Eu quebro essa continuidade da pele, então serve para risco cirúrgico, tá? Inclusive, muitos médicos não pedem nem para fazer a tricotomia no andar, às vezes eles pedem para fazer lá no centro cirúrgico mesmo, é uma opção deles, depende do médico e do protocolo. E o banho é lógico para diminuir a carga bacteriana. Orientar o paciente a esvaziar a bexiga 30 minutos antes da cirurgia. Mesmo que ele vá passar uma sonda vesical de demora lá no centro cirúrgico, que normalmente, quando as cirurgias requerem as sondas vesicais de demora, é passado no centro cirúrgico já com o paciente já anestesiado, para ter o menor incômodo possível para o paciente. Pedir para ele retirar as próteses dentárias, porque com o relaxamento, né, dos anestésicos no centro cirúrgico, então pode ocasionar o quê? Essa prótese dentária vai todo um relaxamento ali do assoalho pélvico, do assoalho bucal, tudo, então ele pode ter problemas com broncoaspiração. E adornos também, como anéis, alianças, correntes, brincos, né? E tudo isso a gente entrega normalmente para o familiar. Não fique sobre sua responsabilidade, nem as próteses dentárias, nem os objetos desses pacientes. Normalmente a gente chama de rol, que a gente faz, né? Que a gente identifica se não tem nenhum acompanhante no momento, a gente identifica todas as coisas que a gente está pegando do paciente para entregar para o familiar, porque se sumir alguma coisa é de responsabilidade nossa. Encaminhar ao centro cirúrgico com todo o prontuário e os exames feitos na instituição ou levados pelo paciente e feita a anotação de enfermagem, que eu encaminhei esse paciente tal hora com prontuários, exames complementares, através, né, da pessoa tal para o centro cirúrgico e como ele está. Se ele está consciente, se ele não está, se ele está, como que esse paciente está. E após ser encaminhado para o centro cirúrgico, realizar a cama de operado. Gente, cama de operado, tá? Normalmente, o que vai ter aqui a cama de operado? É essa condição aqui. A gente tem aqui um impermeável que quando ele volta do centro cirúrgico pode ter sangramentos, até mesmo eliminações, tá? Aqui nós temos, tá? Se ele acontecer vômitos e tudo mais, a gente só retira essa parte aqui. E nós temos o lençol, e justamente pode estar com um cobertor, uma coxa, para poder esse paciente depois cobri-lo. Ele vai entrar por aqui, a gente vai posicionar esse paciente
para poder estar, né, vindo do centro cirúrgico. Os cuidados operatórios, gente, no intraoperatório. O intraoperatório, ele está lá dentro do centro cirúrgico. É o momento que o paciente está sendo submetido a uma cirurgia, tá? Primeiro ele vai para uma sala de operação, tá? Que terá um profissional para recepcionar ele, um auxiliar. Depois, após a cirurgia, esse paciente deverá ser encaminhado à recuperação pós-anestésica. Que essa parte vocês vão ver mais o que? Na disciplina, tá? De centro cirúrgico, por isso eu não vou me atentar muito isso daí. Isso vocês vão ver, só para vocês terem uma ideia que isso vai acontecer. E lá também, na recuperação pós-anestésica, você vai ter que ter montado uma cama de operado, sempre deixar o leito, tá? Com uma mesa de cabeceira, com 2 ou 3 pacotes de gases, um aparelho de PA, um monitor cardíaco, cuba, rins, seringas e sondas de aspiração. Mas não vou me adentrar muito porque vocês vão ver isso em centro cirúrgico. E o pós-operatório, o objetivo é restabelecer as funções orgânicas e prevenir os desconfortos. Nós temos aí no pós-operatório, né, que a gente chama imediato é POI, período de 24 horas que inicia-se o término do ato cirúrgico, que é as primeiras 24 horas a gente vai chamar de POI. Realizei minha cirurgia às 10 horas da manhã de hoje. Amanhã, às 10 horas da manhã, vai fazer 24 horas. Pós-operatório imediato, né? Que é o primeiro PP, segundo PP, que é após as 24 horas que sucedem ao ato cirúrgico. Quer dizer, com 48 vai fazer primeiro, com 72 vai fazer o segundo, e assim por diante. Pós-operatório imediato, da alta do paciente da recuperação pós-anestésica até as primeiras 48 horas pós-operatórias. Sempre transferir esse paciente da maca para o leito com movimentos uniformes e leves. Uma para esse paciente evitar o quê? De ter náuseas, vômitos, para tomar cuidados com os drenos, para esse paciente não ter impactos grandes, tá? Posicionar o paciente sempre em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada e o pescoço estendido, para evitar broncoaspiração, caso ele o quê? Vomite, tá? Observar sempre o estado de consciência, como que ele está, se ele já está respondendo aos estímulos verbais, se ele está sonolento, como que ele está. Conectar os tubos de drenagem, os frascos coletores e manter-eles sempre abertos, tá? Verificar, porque ele vem às vezes, se ele vem com dreno de tórax está fechado, se vem com uma sonda vesical de demora está fechada, soro está fechado, então a partir do momento que eu arrumo esse paciente na cama, eu tenho que depois deixar tudo aberto. Observar e anotar o estado externo dos curativos, sangramentos. Se ele está com pouca sujidade, se está muita sujidade, tenho que observar também, porque com uma sujidade ele vai ficar sim, principalmente que é POI. O que ele não pode é encharcar de sangue, né? Se ele não tem dreno nenhum naquele local, porque às vezes pode mandar até sem nenhum coletor, eu tenho que colocar um coletor no setor. Observar e anotar o estado externo desses sangramentos, verificar sinais de 15 em 15 minutos, de 30 em 30, 45 em 45 e de 4 em 4. Gente, esses de 15 em 15, 30 em 30, 45 em 45 é lá na recuperação pós-anestésica. Quando ele voltar para a gente não andar, ele já vai ser capaz de verificar os sinais vitais dele, tá? Depois de 4 em 4 horas, para a gente ter esses padrões. Estimular 10 respirações profundas de 1 em 1 hora para ele. Aliviar a dor através do posicionamento adequado no leito, a mudança de decúbito, ambiente tranquilo, tá? As roupas de cama tem que estar bem secas, esticadas para não ficar incomodando o paciente e administrar os analgésicos prescritos.
Manter corretos os gotejamentos das infusões de soros, tá? Para prevenir também hipovolemia, porque esse paciente ele sangrou na cirurgia, então ele tem uma predisposição dele ter o quê? Uma diminuição, né, de líquidos nesse sangue, ou também distúrbios eletrolíticos, tal como sódio, potássio, cálcio, ou se também infundir de uma vez as infusões, ele pode ter uma sobrecarga cardíaca e muito líquido, o coração não conseguir o quê? Né? Bater adequadamente. Observar os sinais de choque, tal como sudorese abundante, hipotermia, hipotensão, dispneia, a oligúria, né, que é a falta de urina, ataque cardíaco, alterações da consciência, tudo isso a gente tem que observar. E normalmente se o paciente ele tiver o quê? Com baixo nível de consciência, ainda bem sonolento, a gente vai só umedecer os lábios dele com gases e água. Não vai dar nada para ele tomar, porque ele pode broncoaspirar. Fazer leves movimentos passivos dos membros inferiores, quer dizer, a gente elevar, né, para até de 1 em 1 hora até cessarem os efeitos analgésicos. E no pós-operatório imediato, que é a primeira refeição após a cirurgia, será oferecida após o retorno do peristaltismo dele, que os movimentos peristálticos intestinais estejam sendo detectado pelo médico ou pelo enfermeiro, que esse paciente esteja bem consciente, nunca que ele esteja sonolento. E a gente vai seguir geralmente a prescrição médica, o médico que vai definir qual é o tipo de dieta que ele vai comer ou se ele vai permanecer em jejum. Fazer o controle de diurese, tá? Para avaliação do funcionamento renal também, que a gente tem, ou seja por sonda, ou seja na comadre, medido aquela diurese. Anotar o volume e aspectos de todas as drenagens, tanto dos drenos de tórax, tanto dos drenos de Kerr, os drenos de Hemovac, que depois mais para frente nós vamos ver isso também. E assistir psicologicamente e ajudar nas necessidades, esclarecer sempre as dúvidas e minimizar os receios e os desconfortos deles. Já no pós-operatório imediato, a deambulação deve ser precoce, tá? Na maioria dos casos, nas primeiras 24 horas após o ato cirúrgico, esse paciente ele já vai ser acompanhado pela gente mesmo para poder começar a sua deambulação. Quanto mais rápido deambular, menos riscos, tá? De ficar acometido no leito tem, principalmente respiratório, tá? Mas primeiramente, como esse paciente ficou as primeiras 24 horas deitado, tá? Esse paciente nós vamos ter que elevar primeiro a cabeceira dele do leito, esperar um pouco, sentar ele na cama primeiramente, para depois retirar ele da cama, porque ele pode ter uma lipotímia postural, que geralmente é seguido de tonturas e palidez, tá? E ele pode até desmaiar. Ajudar na higiene corporal dele, tá? Ou acompanhar ele no banho, estar sempre junto com ele, nunca deixar ele sozinho. Supervisionar a higiene oral dele, se ele fizer sozinho, se ele não fizer, nós vamos fazer. Observar e anotar a aceitação da dieta. Oferecer líquidos, tá? Por via oral de 2 em 2. E o curativo diário de acordo com as necessidades, né? Se ele tem alguma drenagem, que tipo de ferida que é e tudo mais. Geralmente os pontos eles são retirados em torno do 7º PO, pós-operatório, tá? Alternadamente quer dizer um sim ou não, mas esse paciente só se ele estiver com a gente. Se ele estiver em casa, ele vai tirar em nível ambulatorial. Aqui, gente, eu sempre coloco no final das minhas aulas o site de apoio. O que são esses sites de apoio, tá? Geralmente são uns sites que eu consigo, né, uns vídeos que eu consigo ver para vocês que acham muito interessante para agregar para vocês sobre o nosso estudo.
E também eu deixo aqui as atividades para serem realizadas no fórum, tá bom? E agradeço a participação. Até a próxima.